Muito bem, meus irmãos, estamos aqui de volta a essa escola bíblica dominical, aqui da Igreja de Deus em Mambaí. Estamos vendo este material, Cartas de Paulo, a Carta aos Romanos, lição de número 9, dois temas, Espírito e Filhos. Espírito de Deus, nem sempre Espírito em capítulo 8 de Romanos é de Deus, e como já vimos, é até difícil saber quando está falando do Espírito do crente, do Espírito humano e do Espírito de Deus. Agora, os filhos de Deus é um tema que vimos na lição passada e vamos ter que retornar. Então, a nossa proposta, já vimos todo o material, é fazer uma recapitulação onde algumas peças que não ficaram devidamente encaixadas, a gente vai tentar encaixar aqui, né? Estamos aqui em Mambaí, são 2 horas da manhã. Aliás, isso aqui já desatualizou, né? Agora mudou, já são 2h33 na verdade. Estamos caminhando para 17 graus, o clima está realmente agradável, né? Muito bem, a nossa lição 9 queremos recapitular com você e quero orar com você também. Está um pouco fora de foco, pelo que eu estou vendo ali. Aí agora ficou bem focado. Amém. Santo Deus e bendito Pai, aleluias. Louvado seja o teu nome. Ó Pai, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, que creio eu na autoridade da tua palavra, estamos nesta reunião virtual, mas o teu Espírito que está aqui é o mesmo Espírito que está lá, neste momento em que comungamos, Senhor, este estudo, este aprendizado da tua palavra. Oramos por todos os nossos irmãos, as famílias pastorais enlutadas pela Covid. Oramos pelo irmão Moacir Olino no hospital de campanha em Águas Lindas, que a tua bênção continue, que ele continue até se recuperar totalmente, Senhor. Oramos por todos os demais, ó Pai amado. Oramos pela irmã Uta, pela irmã Rose, por essa causa na justiça para a manutenção do home care do IPASGO, que o Senhor dê a eles vitória na justiça, Senhor. E fica com todos nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa proposta é fazer uma revisão completa e ver onde nós podemos chegar aqui, né, em Romanos 8. Romanos 8 é um capítulo que começa declarando que não há condenação, né, não há condenação, e termina dizendo que nada será capaz de nos separar do amor de Deus. E também termina dizendo que somos mais que vencedores, né? Então o capítulo abre e o capítulo fecha com essa declaração de que há uma vitória. Já vimos aqui a questão da lei do pecado, lei do espírito, quem vive, muito bem. Agora aqui, irmãos, a questão da glória. A glória futura e os filhos de Deus, né? A questão aqui são os nossos sofrimentos atuais e a glória que em nós será revelada. Isso em teologia, em escatologia, significa o que agora já é e o que ainda não é. Mas que temos a promessa e a fé, a certeza de que seremos, mas ainda não somos. Então essa expressão aqui, olha,
atual, o que é atual e o que será revelado. Então diz que atual nós estamos vivendo uma situação de sofrimento. Estamos vivendo situação de sofrimento, mas em nós será revelada uma glória. E aqui vem dizendo que a natureza criada, é interessante essa pergunta aqui, está falando de natureza criada, né? Vamos ver aqui numa outra versão, deixa eu ver aqui numa outra versão, isso é fechar a Bíblia. A Nova Almeida, Romanos 8. Como é que ele diz? É uma questão sobre se aqui está falando de natureza criada, Romanos 8. Aqui estamos, deixa eu fechar aqui, ó. Romanos 8, 18. A expectativa da criação, não é muito claro. Vamos ver como é que Lutero diz isso aqui. Romanos 8, 18. Romanos 8. Porque a atenção do que foi criado. Mas aqui, com certeza, não fala de três coisas, né? Fala do que aqui a NVI chama de natureza criada, né? Agora, e não só isso, mas nós mesmos, né? Que nós somos diferentes, apesar de sermos criação e apesar de sermos parte da natureza, isso é uma coisa interessante aqui, ser parte da natureza, mas nós mesmos somos diferentes, né? Não tem como, somos parte da natureza. E aqui é importante porque diz que a natureza, ela geme. É claro que aqui é uma prosopopeia, né? Como o salmista diz, as árvores batem palmas e as montanhas assobiam. Então essa linguagem poética, mas que vem nos falando de um aprisionamento. Deixa eu ir abrindo outro material aqui. Vai ser difícil para mim te mostrar. Eu tinha que ter aberto, vou tentando por aqui. Mas vamos ver aqui, irmão. Então, tem a natureza geme, nós também gememos, e o Espírito Santo geme em nós, a nosso favor. Então, são três os que gemem. Agora, o interessante aqui é que tem que se ver a questão de gemem, por que gemem? Né? Por que gemem? Ó, na expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Muito bem, irmãos, aqui vem dizendo novamente, veja, filho de Deus, gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Né? Agora vem dizendo aqui, olha, nossa adoção como filhos passa pela redenção do nosso corpo. Presta atenção aqui, passa pela redenção. Eu queria juntar essas peças aqui, né, que vem dizendo que, inclusive aqui, nessa esperança, fomos salvos. Pelo que eu entendo de português, fomos quer dizer passado. Porque no começo aqui, me parece que é aqui, mesmo que ele fala que seremos salvos. Seremos salvos. Muito bem. Viverão, tal. Muito bem. Mas aqui, irmão, fomos salvos. Coloca aqui a salvação como um processo concluído. Mas a salvação, ela inclui, né, a redenção do nosso corpo. O que se trata de redenção do nosso corpo? É a ressurreição. A ressurreição. Só seremos plenamente filhos de Deus na ressurreição. Mas eu quero te lembrar, rapidamente eu tenho que voltar aqui, que filhos de Deus é uma posição hierárquica
Lembra? Ser filho de Deus não tem nenhuma alteração no meu ser. O processo de adoção apenas altera minha condição jurídica e civil. Eu passo a fazer parte da família, né? Eu passo a fazer parte da família. E já vimos toda essa, só rapidamente, nós temos que voltar aqui, né? Que é participação no governo de Deus. Inclusive, aquela proposta que eu fiz foi boa. Se alguém tivesse alguma questão meio solta, que me procurasse no Zap ou de alguma forma, e realmente alguém me procurou. E a pergunta foi muito interessante. Por que eu tenho que fazer parte da família de Deus? Por que Deus teve que me adotar, sendo que a salvação já estava definida? A salvação foi definida na justificação, na regeneração e no novo nascimento. Aí eu sou uma outra criatura. Agora, a adoção de filho foi um processo jurídico que me deu direito, eu não posso voltar, veja a aula anterior, a participar do governo de Deus, de ser um dos Elohim, que compõem o conselho e o governo de Deus. Então, exatamente, alguém me procurou nessa parte aí de minha participação no governo de Deus. E aqui o texto que a gente está vendo, ele vem falando para nós exatamente isso, que isso só será completo na ressurreição, né? E que é na esperança que nós somos salvos. Aqui quando diz que a criação a criação também foi submetida na esperança. Na esperança. Toda a criação foi submetida à inutilidade. O que quer dizer que a criação... Vamos ver como é que Lutero diz isso aqui, ó. Você vê? Toda a criação foi submetida ao vazio. Quer dizer o seguinte, irmão, que ela deixou de cumprir o seu propósito original. A criação foi feita para que produzisse todo o necessário, o agradável para a vida humana aqui neste planeta, né? Mas ela foi sujeita por quem? Bom, alguns foi por Adão, foi por Deus. O certo é que ela se tornou hostil, venenosa e terrível. Então ela deixou de cumprir a sua função. Por isso diz aqui utilidade. Mas ela foi sujeitada na esperança. Na esperança, como é que comenta aqui? Ou a sujeitou, quem sujeitou? Sujeitou na esperança de a própria natureza será libertada da escravidão da decadência, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então veja bem, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, ela só vai acontecer na redenção do nosso corpo. Muito bem. Então nós vivemos num momento de tensão entre os sofrimentos atuais, essa é a dor da existência, né? E a glória que em nós será revelada. E esta glória tem a ver com a filiação. Os filhos de Deus sejam revelados. Que é aqui que diz aqui, ó, o Espírito que os adota como filho. Por que os Espíritos adotam como filho? Porque os filhos é que farão parte do governo de Deus. E nesse ponto aqui, então, o Espírito, a natureza geme, como em dores de parto. Né, como em dores de parto. Alguém até coloca que os corpos dos servos de Deus, que estão dentro da terra, pelo sepultamento, ou no fundo do mar, onde quer que seja, dentro de todo este simbolismo, a terra se tornou um útero cheio de vidas que vão voltar. E na ressurreição, tipo assim, a terra vai parir.
Então ela está em dores de parto porque a terra não foi feita por Deus para enterrar a sua imagem e semelhança, as suas criaturas humanas. Ela não foi feita. Então ela como uma mulher não é feita para ficar gerando uma criança 12, 13, 15 meses, 9 meses. Então a terra geme exatamente quando fala ali na ressurreição. O planeta está mal, a Terra não foi feita para sepultar pessoas, a Terra foi feita para produzir vida, fartura, beleza e etc. Então, a natureza criada, a expressão aqui, olha, é um estudo mais adiantado. A natureza criada não significa somente o planeta Terra. Significa todo o cosmos. Tudo foi contaminado. O pecado do ser humano contaminou o universo, a expansão, enfim, tudo, né? Contaminou tudo, né? Tudo vai ser purificado. As cartas aos Colossenses dizem que tudo será trazido para o governo de Deus. Aí é que entram os filhos de Deus. Isso aqui é uma parte interessante que eu quero te mostrar. Porque, né? Vamos ver aqui, olha. Então a natureza geme, nós gememos, esperando nossa adoção como os filhos de Deus. Deixa eu ver se eu encontro uma coisa aqui enquanto abre, já eu te mostro. Deixa eu ver se é este. Aqui, enquanto abre, eu te mostro outra coisa. Acho que é esse aqui. Tem umas ilustrações. Esse aqui tem umas ilustrações. Acho que esse aqui mesmo tem umas ilustrações boas para mim te mostrar. Se eu não estiver errado, não é esse aqui, não é outro. Não vou conseguir agora, rapidamente. Me perdoem. Aqui eu tinha que ter abrido isso aqui antes. Umas ilustrações muito interessantes. Que a gente queria ver. Acho que é esse aqui. Esse aqui. Muito bem. Que eu tenho feito cópia e traduzido para vocês, mas agora eu posso mostrar aqui direto. Eu vou traduzindo aqui, dá menos trabalho para mim. Então veja bem essa primeira aqui. Ó. Isso aqui é a terra. Ó. Gemendo a terra se encontra como um preso, né? Gemendo. Onde ele diz aqui, a humanidade não está sozinha esperando a redenção das consequências do pecado. Toda a criação geme. Agora o próximo ele diz aqui, o que está aguardando? Aqui, irmãos, é o corpo atual, né? O corpo presente ainda sujeito à morte física. Esse aqui é o corpo de glória que nos aguarda. Então a gente geme querendo chegar lá. E querendo chegar lá, eu vou te dizer o motivo pelo qual pelo menos eu quero chegar. Vamos ver se tem mais um ou outro aqui. Ó. O Espírito Santo, então, ele intercede, né? Deixa eu diminuir um pouco, para você poder ver isso aqui melhor. Ó, funciona assim, ó. Funciona assim, ó. Muito bem. Tá. O Espírito Santo intercede por nós, quer dizer, a oração, vamos ver aqui, 8:26. Olha, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É essa ilustração aqui que eu consegui recuperar. O Espírito passa por nós e a oração que chega diante de Deus é a nossa. Mas é em palavras colocadas, ou sem palavras, apenas com gemidos, de forma que nós oramos segundo a vontade de Deus. Queremos voltar nisso aqui, olha. Aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito. Alguém diz que aqui Espírito tinha que ser minúsculo. A intenção do meu espírito, porque o Espírito de Deus intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, né?
Então vamos ver essa questão aqui. No momento, gemidos inexprimíveis, né? Tem uma interpretação pentecostal de que os gemidos inexprimíveis seria línguas estranhas. Bom, tem os prós e os contra. Um deles é que língua estranha é palavra. É palavra. Os estudantes da língua, da gramática, já fizeram toda análise em que nós temos a nossa fonética ocidental, nós temos a estrutura gramatical asiática, oriental, que é outra grafia, é outra sequência, e já foi feito isso, mas de qualquer forma, a língua estranha ela tem uma estrutura gramática. Ela tem uma estrutura gramática, não é nenhuma língua terrena, língua estranha não é nenhuma língua terrena, mas ela tem uma estrutura gramática. Tanto que você vê a pessoa fala em língua aqui, você vai lá, no Amazonas uma pessoa fala em língua, você vai lá no Rio Grande do Sul, você vê que tem uma estrutura. Tem uma estrutura. Mas aqui, irmãos, o que fala do Espírito é que é inexprimíveis. Vamos ver aqui como é que Lutero colocou isso. É também gemidos inexprimíveis. Vamos ver aqui como é que diz. Gemidos inexprimíveis. Quer dizer, irmão, não são palavras que se exprimem. Gemido não é exatamente uma expressão verbal, né? Mas, então, veja bem, a nossa situação atual, em relação ao que seremos, ao que a nós está prometido, inclusive nossa adoção como filho, para participarmos do governo de Deus, cria essa vontade aqui, ó, de ir logo para essa coisa. E aqui eu agradeço a pergunta, inclusive da irmã professora Leilane, muita consideração por ela. Mas em que sentido? Porque se você pergunta, pastor, como é que eu estou participando do governo de Deus? Como é que Deus me designou, né? Inclusive, por designação, veja aqui, ó. Muito bem. Aqui vem essa questão, depois eu volto já já. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Continua a situação aqui, irmãos, ó. Continua a situação da filiação, né? Para sermos conforme a imagem do seu filho. Muito bem, em que sentido, ou em quantos sentidos, Jesus é filho? Jesus é filho no sentido ontológico, ele tem a mesma essência divina do Pai e do Espírito Santo, e só esses três têm essa essência de onipotência, onipresença, onipotência, que são os atributos incomunicáveis. Em parte, irmãos, atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não tem como compartilhar. Mas os dons do Espírito Santo são comunicação. Como é que pode incomunicável ser comunicado? Por exemplo, a onisciência de Deus. Coisa que somente Deus sabe. Aí a pessoa, sendo usada pelo Espírito Santo, revela. Uma vez eu fiz uma coisa que até hoje pergunto, meu Deus, eu estava pregando numa praça, pregando em praça, eu era pregador de praça, pregador dentro de ônibus, pregador na rua, eu pregava assim, gritando na rua. E chegou uma mulher, eu já contei isso para vocês. Irmãos, e na hora eu disse a ela, entrega esse veneno, você não vai fazer isso, entrega este veneno. A mulher abriu a bolsa e me entregou o vidro de veneno para se matar. Então,
isso chama palavra de ciência, conhecimento, ciência de onisciência. O Espírito Santo, Deus na sua onisciência, transmite. Então tá, mas são os atributos oniscientes, só Deus é somente. Agora tem um sentido aqui que a gente viu já na semana passada, em que Jesus foi designado Filho de Deus. Aqui é uma questão, já vimos essa estrutura gramática aqui em Romanos 1,4, Romanos capítulo 1, versículo 4, que a palavra é orizo, né? Vimos essa palavra. Eu não tenho aqui o strong em português, mas eu tenho aqui orizo, né? Constituir, determinar, decretar, né? Então, em que sentido Jesus, aqui vamos lembrar rapidamente, é filho por decreto? Por causa daquele conselho que Deus tem dos Elohim celestial, dos Elohim terreno, que são seus filhos, por meio do qual, então, Jesus foi decretado, ele faz parte, e, na verdade, ele é o presidente deste conselho por meio do qual Deus governa os céus e a terra. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Vontade de Deus na terra é o que está nos interessando agora. E quando a gente volta aqui, diz que o Espírito Santo intercede pelos santos de acordo com a vontade. A questão aqui é a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Que nós não sabemos orar. Não sabemos como orar. É a mesma coisa que Lutero diz, né? Não sabemos como orar devidamente. Eu não sei, vamos ver aqui mais uma tradução. Como convém. A ideia não é que ele não sabe orar. Eu sei orar por um doente. Eu sei orar por um pedido que alguém traz para mim. Eu sei orar pelas minhas necessidades. Eu sei orar pelos meus desejos. E daí por diante. Pela minha agenda no dia tal. Mas o que quer dizer é que existem elementos que eu devo colocar na minha oração. Os conteúdos da oração, quando se trata de ser de acordo com a vontade de Deus, né? Aí eu não sei orar bem. Eu sei orar bem pelos meus filhos, pela minha igreja. Agora, existe uma vontade de Deus a mim como filho, no sentido do governo. Essa vontade, para essa oração ser feita, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu fico muito focado no eu e no meu. Você está entendendo? Nossas orações são muito focadas no eu e no meu. No eu e no meu, e não na tua. A tua vontade, seja feita a tua vontade. Jesus fez a oração no Getsemane 3 vezes, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A oração que trata da minha vontade, eu sei administrar muito bem. Mas quando a oração se trata de tua vontade, Senhor, e o teu decreto sobre mim, porque também nós somos filhos por adoção, por decreto. E filho, deixa eu só lembrar essa frase aqui, ó, eu não traduzi, tinha que trazer. Filho é uma expressão hierárquica. Você faz parte de uma organização. E nessa organização existe hierarquia, você faz parte desta hierarquia de governo. Venha o teu reino, é este reino, e seja feita a tua vontade na terra, ou seja, através de mim. Esta oração eu não sei fazer direito. Eu sei fazer muito a oração à minha vontade, mas à tua vontade. Então, neste momento é que o Espírito Santo
não deixa que eu me perca, né? Porque, irmãos, aqui se trata daquela questão recorrente de que você, do ponto de vista divino, a sua vida é um... Olha o risco que eu vou fazer aqui, ó. Acabou. Para um ser eterno. Só que nessa passagem aqui, ó, você precisa deixar uma coisa construída. Sei lá o que, você tem que deixar alguma coisa construída. Então, essa é a vontade. Essa é a vontade. Já vimos no exemplo de Moisés, quando o povo se rebelou contra ele, porque ele casou com uma mulher africana, e que, em outras palavras, eu disse, isso aí para mim tanto faz. Se ele casa com a africana, se casa com a alemã, se não casa com ninguém. O que eu quero, Moisés, é que você pegue esse povo aqui, ó, em Canaã, e põe esse povo aqui, ó, no Egito, aqui, ó. Pega aqui e põe aqui. É isso que eu quero de você. Você vai casar, você vai ter filho, blá, blá, blá. Então, cada um de nós, também Deus espera, ó, passar mais devagarzinho, para a sua vida durar mais um pouquinho, sua vida, né? Essa vontade, esse projeto de reino que Deus está construindo e que eu fui chamado a ser trabalhador na construção, qual é a minha parte? Não a minha vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, essa oração da minha vontade eu sei fazer bem. E quando Jesus diz a tua vontade, é porque o projeto de Deus era ele morrer na cruz. Então, e para você, qual é? Então, essa que eu acredito que a tentação de Jesus no deserto é a minha tentação grande. Não é a tentação dessas coisas baixas da carne. Eu acho que o crente, quando ele está caindo nos pecados da carne, ele já está fora. Mas é a tentação de desviar do ministério. Quando eu falo ministério, não estou falando só de pastorado, não. Cada um de vocês que está me ouvindo, que não tem cargo na igreja, não é presidente, não canta, não prega, não dirige culto, sei o quê, você também tem. Entendeu? A tentação é desviar disso e gastar a vida. Ela gasta, ó. Gastou, acabou. E gastar a vida sem colocar na pauta a tua vontade. Então, neste momento aqui, ó, é que o Espírito Santo arranca gemidos, onde a gente faz, seria aqui, contextualizando, a gente fazer a oração de Jesus, Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A tua vontade aqui, irmãos, não é exatamente a tua vontade. Senhor, qual carro que eu vou comprar? Eu faço essa oração. Senhor, qual carro que eu compro? Preparo um carro para me achar na concessionária com preço, não sei o que. Não, irmão, é a vontade existencial, a sua vida. Você consegue colocar aqui esses dois, a sua vida tem uma tarefa que vai além. Agora, presta atenção, vai além desse tempo de 70, 80, sei lá quantos anos de vida do relógio cronológico humano, quando você vai para o além, para a eternidade, continua. É um projeto que começa, aqui é o começo, não termina, não termina. Esse aqui eu achei importante falar para você, que eu até compreendi da minha estimada professora Leilane, e eu também entendo. Senhor, ai, ai, ai de mim, que o Senhor espera que eu esteja fazendo parte do teu governo na terra. E aí, porque o tempo da gente, irmãos, é tão pequeno. O que a gente gasta cuidando da gente? Da higiene pessoal, das roupas, da casa, dos alimentos, das vasilhas,
no local onde a gente mora, e colocando lixo, e lavando tudo, e cuidando de família, é uma coisa horrorosa, né? Então, irmãos, entra aqui algo que eu considero bastante importante para nós. Uma vez eu conversei com o irmão John Reis, tentei trazer ele aqui, não consegui, ele voltou para os Estados Unidos, ele foi nosso missionário. Quando ele chegou aqui no Brasil, lá no CEID, ele ficou lá em casa uns dias comigo, era solteiro, aprendeu as primeiras palavras comigo, assim, algumas coisas, tal. E uma vez ele apresentou eu tenho falado aqui na igreja, uma tese de que eu tentei trazer ele aqui para apresentar esse material, mas ele voltou, não sei se um dia a gente traz. De que a nossa atual existência, ele tem bases bíblicas, tem mais um autor aqui que vai dizer isso. Como servos, como participantes do governo de Deus no universo, nós estamos aqui sendo treinados e avaliados. A eternidade, o novo céu, o milênio. Qual é a função da igreja no milênio? No novo céu e na nova terra, não será de ociosidade. Haverá um cosmos, haverá interação entre anjos e glorificados, haverá o que ser administrado. Então, que nós estamos aqui, irmãos, apresentando um currículo, e cada um vai ser utilizado. Presta atenção nisso. Seja fiel, não seja relaxado. Deus tem no além, depois da ressurreição, na glorificação, no milênio, no novo céu e na nova terra, Deus tem função para você. Então, agora, você está passando no teste, realmente, e Deus tem função elevada. Ah, irmão, no céu não tem diferença, não tem mesmo não. Diferença de trato, de oportunidades, mas Paulo diz em Coríntios 15 aqui, ó, deixa eu lá rapidinho para você ver isso aqui, em Coríntios 15, olha. 1 Coríntios 15, olha aqui, que não é tudo igual não. Ó. Como os mortos ressuscitam, com que corpo virão? Muito bem. Nem toda carne é a mesma, a carne dos humanos, outros dos animais, dos peixes. Também há corpos celestiais, sem dúvida não é glória. Uma é a glória do sol, da lua, assim também, ó, porque até entre estrela e estrela, assim também a ressurreição do nosso, semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em fraqueza, semeia-se corpo natural, corpo espiritual. Se há corpo natural, assim está escrito. O primeiro homem, Adão, se tornou ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Muito bem. Assim como serão dos celestiais, assim como trouxe a imagem, o que quer dizer aqui uma coisa, irmão. Veja bem, haverá diferentes glórias. Apesar de ser tudo igual, eu não creio que o ladrão que converteu e teve 2 horas de... Jesus disse, você estará comigo no paraíso. Agora Paulo, você sabe aquelas listras de sofrimento, de fome, de chibata, de tudo pelo Evangelho, com certeza, o céu para ele vai ter uma percepção diferente. Então, irmãos, a ideia, deixa eu te falar aqui, né, que eu vi com o John Reis, é exatamente essa. Que nós estamos sendo testados. Romanos diz, aprovado em Cristo. Por isso que eu quero dizer o seguinte, principalmente para minha irmã Leilane que me perguntou, fique tranquila. Meu Deus, nessa vida eu não vou conseguir
ser o elemento filho por decreto para participar do governo de Deus. Não vai conseguir mesmo não, nem você nem eu. Ai, me aliviei. Eu tenho toda a eternidade afora para servir a Deus. Entendeu isso? Toda a eternidade eu tenho. E, inclusive, é essa a ideia que diz aqui, olha, deixa eu te mostrar. Que a nossa filiação, a nossa habilitação para cumprir com a vontade de Deus, de eu ser um componente do seu reinado e eu participar do seu governo sobre todas as coisas criadas, não é só aqui, não. Aliás, aqui talvez seja a menor parte. Aliás, aqui a gente está fazendo curso. A gente está fazendo curso e aí cada um vai receber a sua habilitação na ressurreição. Você conseguiu habilitação para isso, você conseguiu habilitação para isso. E eu estou querendo, irmão, se existe habilitação maior, deve ter alguma coisa que vale a pena. Eu estou me esforçando para conseguir a habilitação maior que possa. Então eu quero te mostrar aqui, inclusive, olha. Irmãos, eu mandei esse livro aqui, ó. O Peso da Glória, do C.S. Lewis. Engraçado, esse livro está à venda por cerca de R$20. A capa dura, vale a pena você ter ele em mão. Mas eu procurei lá no Google, Peso da Glória, C.S. Lewis, PDF, e achei de graça. E mandei no grupo da Escola Dominical, no grupo da Missão Resgate. Se você não conseguir, procura lá, Peso da Glória, PDF. Você vai achar para baixar de graça. Então, o Lewis, muito conhecido nosso, né? Ele fala exatamente, irmãos. Então, o irmão John Reis não está fora disso aqui, não. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Ele diz aqui. Eu queria te mostrar aqui. Ó. Eu quero colocar bem grande porque tem pessoas que abrem no celular e aí é cruel. Vamos ver aqui, ó. O que o Lewis diz? Você que baixou lá, deixa eu te colocar aqui o meu telefone, peraí. Vou colocar aqui, ó. Aí qualquer coisa, se você entrar aqui no WhatsApp, alguma coisa, se você não conseguir baixar lá o PDF, eu te mando o PDF, tá? Então está aqui, está escrito, você quiser. Mas o Lewis aqui, ó, vou fechar aqui, não precisa mais. Não salvar, né? Ele diz aqui, na página 11, você que baixou, a página 11, as promessas da Escritura podem, muito por alto, reduzir-se a 5. Esse livro, O Peso da Glória, é o que nós estamos falando aqui, né? O peso da glória. Eu vou te mostrar por que fala peso da glória. São 8 mensagens que ele pregou, muito boa. Então, as promessas são, primeiro, que estaremos com Cristo. Segundo, que seremos semelhantes a Ele. João diz que agora seremos semelhantes a eles, é o que sabemos. E aqui, que teremos glória. Em quarto lugar, que seremos alimentados, festejados, obsequiados. Alguém vai prestar atenção em nós. E finalmente, veja aqui, finalmente, que teremos alguma posição de destaque no universo. Governaremos cidades, julgaremos anjos, seremos colunas no templo de Deus. Veja bem, irmão. Alguma que fala assim, presta atenção. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Posição de destaque. Aí deixa eu voltar aqui. Eu não estou falando só nisso, não. Não sou uma voz solitária junto com o pastor John Reis, não. Filiação, decreto de filiação, significa
posição de destaque no universo. No universo. Então, a primeira pergunta que nos é, não bastaria a primeira promessa? Tem alguns que estão contentes com isso aqui, ó. Estar com Cristo. Muito bem. Alguns estão contentes, eu estarei com Cristo. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Pode ser que a verdade, aquele que tem Deus e tudo mais, nada possui que não possua aquele que apenas tem Deus. Muito bem, mas então uma questão, né? A pessoa, alguns estão dizendo, não, o meu pecado foi perdoado, eu vou entrar no céu, para mim está de bom tamanho. Aí o Espírito Santo vem dizendo, não ore assim não. Ore dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino que virá e que eu possa contribuir, que eu possa ser ativista do teu reino aqui, agora e pela eternidade afora também. Eu quero participar. Isso nos leva a uma palavra que não é somente uma palavra, né? Compromisso. A igreja não é o reino, ela é uma parte do reino, mas a obra, Jesus veio edificar uma igreja. Jesus não veio edificar crentes individualmente isolados, cada um na sua casa, agindo. Uma igreja é uma comunidade, age em conjunto. Reúnem, veem os projetos de Deus, traçam planos em conjunto. A Bíblia não diz que as portas do inferno não resistirão o crente. Diz que as portas do inferno não resistirão, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não resistirão à igreja. Então você serve a Deus na igreja. Eu não estou falando de denominação, mas estou. Aqui no Brasil, toda igreja tem que ser denominacional, precisa ter registro na polícia, na Receita. Então você precisa fazer parte de um projeto de igreja. Então muitos estão dizendo, não, irmão, para mim entrar no céu tá bom demais. Bom, problema seu. Eu quero mais. Eu quero mais. Não por soberba, mas se existe melhor, existe o bom e o melhor. Eu sempre estou querendo o melhor. Né? Se tiver só o bom, fico. Mas se tiver o melhor, eu quero o melhor. Então tem coisa melhor. Existem coisas melhores. A Bíblia diz isso em Hebreus. Existem coisas melhores. Presta atenção que existem coisas melhores do que apenas querer entrar lá no céu. Então o Lewis, ele diz isso aqui, né? Vou mostrar para você. E a coisa vai embora, irmão. São 40 páginas somente o livro. Eu espero que você leia. Eu vou fechar. Agora, o que significa a palavra glória? Isso aqui eu queria mostrar para você. A palavra glória é glória. Na Bíblia hebraica, glória é a tradução de kabod. Eu até coloquei aqui, mas tem 3 maneiras de pronunciar essa palavra, trocando a constante. Tem kabed, kabad, kabod. Só não encontrei kabid nem kabod, mas vamos colocar aqui para você ver. Presta atenção. Kabed. Kabad. Kabod. Kabad. Muito bem. Pronunciei, né? Eu vou falar kabod mesmo. Significa peso. Lembra do livro Peso da Glória? A palavra no seu original significa peso. Ou em outras palavras, veja bem aqui, em Êxodo 17, 12, aqui, ó, Êxodo, a nossa aqui tem Êxodo 17, 12, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Êxodo, aqui, ó, Êxodo 17, 12, quando diz que as mãos de Moisés eram pesadas, a palavra pesada, aqui, olha aqui, ó. Aqui, ó, kabad. Pesado. Glória significa pesado. Aí tem outra aqui, ó, né? Provérbios 27, 3. Provérbios 27, 3. Deixa eu ver se eu tô com ele separadinho aqui. Provérbios 27, ó. Pesada é a cobed. Tá? Cobed, é a pedra. Então, a palavra
kabod, glória, significa pesado. E tem um segundo significado teológico, que significa, irmão, honra, dignidade, autoridade. Agora veja que a glória, gloriosa liberdade, gloriosa significa autoritativa, né? A glória que em nós será revelada. Então alguém, eu sei que lá no livro do Peso da Glória, ele coloca várias parágrafos dizendo que a maioria, nós crentes, pensamos de glória em termos de brilho. Aí ele até escreve um parágrafo dizendo que glória é no sentido de fama, ou de aparência, o brilho da glória. Acontece que, eu estou vendo aqui nos originais, inclusive o meu site aqui é do CEID, ó, quer ver? No começo lá, no fim depois você, é do CEID. Tá, é do CEID. Ah, onde é que está aqui glória? Eu pulei, né? Vem aqui para o último aqui, tá? Glória, irmão, no sentido de autoridade, honra, dignidade e autoridade. Então, quando diz aqui, ó, a glória que em nós será revelada, está falando mais do que a nossa aparência gloriosa na ressurreição. Se a gente for pegar os sinônimos ali, vem dizendo a honra, a autoridade que em nós será revelada. Qual o outro que ele colocou aqui? A dignidade. Ó, a dignidade, a honra, a autoridade. Por isso a natureza espera que os filhos de Deus sejam revelados em glória. Ou seja, em plena função de exercer toda a autoridade de filho de Deus, por fazer parte do governo de Deus. Ainda nos aguarda. Amém? Mas não leve por menos o que está acontecendo aqui agora. Você está sendo como... É meio assim fazer essas comparações, mas numa firma. Então tem várias pessoas, está precisando de alguém para um degrau acima. Quem eles vão pegar? Eles vão fazer uma análise. Esse aqui tem mais dedicação, esse aqui é mais pontual, esse tem melhor relacionamento. É algo parecido que vai acontecer lá, no milênio, na eternidade. Haverá funções, o céu não é um local de meditação, é um local de louvor, de adoração, mas é um local de trabalho. Meu pai trabalha e eu trabalho, e funções, e daí por diante, né? Então, entendeu aqui? Por isso que depois de ressuscitado, interessante isso aqui, veja. Depois de ressuscitado, o que eu vou fazer? Trabalhar a eternidade inteira trabalhando. Em que função? Aí é que tá. Aí é que tá. Pastor John Reis, C.S. Lewis, O Peso da Glória. Eu estou vendo essa coisa aqui também com você. Você será utilizado, acho que a frase é essa. A sua função no reino de Deus, no milênio e na eternidade, será decorrente do desempenho do que você vem fazendo agora, no reino de Deus, aqui na terra, por meio da igreja. Acho que eu consegui dizer tudo o que eu queria. Muito bem. Muito bem. Agora vem aqui, irmão, mais que vencedores, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa tradução é a melhor. Deus age em todas as coisas. Porque às vezes nós temos a ideia de que tudo que acontece foi Deus que mandou. Não, a ideia não é essa. O mal existe, ele nos assola, às vezes nos causa prejuízo, etc. Porém, em todas as coisas, mesmo as coisas que vêm para nos destruir, muitas das vezes consegue causar um prejuízo terrível nas nossas. Deus é capaz de pegar este mal e fazer com que ele produza um bem. Entendeu?
Deus faz o mal, foi mal, não foi bem não, não foi Deus que mandou não. Mas Deus usa esse desastre, essa catástrofe, esse não sei o que e ele é capaz de fazer. Agora, qual o bem? Qual é o bem? Né? Para aqueles, irmãos, aqui tem outra tradução. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam. Outros dizem, sabemos que... Olha essa outra tradução aqui, ó. Cadê, meu Jesus? Cadê? Sabemos que em todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom, com os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, irmãos, aqui tem esse chamado aqui, de acordo com o seu propósito, entendo que é exatamente isso. Seja feita a tua vontade na terra. E eu fui chamado para fazer parte da consumação dessa vontade. Eu fui chamado com esse propósito. Exercendo qual atividade? No desempenho da minha missão, do meu ministério. Quando eu repito que ministério não é só pastor, ministério é a sua função, o seu ministério. Como eu vou conseguir cumprir? Deus faz com que todas as coisas cooperem para que eu tenha condição de cumprir a tarefa que Ele me deu. Irmãos, o Senhor, quando Ele te dá uma tarefa, Ele te dá as ferramentas. E Ele cria condições. Então, mesmo as adversidades, aí Paulo vai dizer doença, fome, Deus faz com que isso me ajude para que eu possa cumprir a minha tarefa. E ser ouvido aquela palavra boa, servo bom e fiel. Fez o que eu esperava que você fizesse. Agora eu vou te dar 10 cidades, eu vou te dar 5 cidades, eu vou te dar uma cidade, eu vou te jogar nas trevas porque você não fez o que eu queria fazer. É dentro dessas comparações aí, né? Aí diz aqui, irmão, aos que predestinou, aí vai entrar aqui. Predestinou, chamou, o que chamou, justificou também glorificou. Glorificou está passado, porque Paulo está fazendo um quadro completo do que Deus... Aí você está na hora de se perguntar, Everardo, tem predestinação para salvo? Tem predestinação para ministério? Que eu faço uma separação entre predestinação para ministério. Jeremias, no ventre da tua mãe eu te constituí profeta. Paulo, desde o ventre da tua mãe eu te constituí luz para as nações. Ah, irmão, mas tem jeito de ser ministro não ser salvo? Paulo diz, Timóteo, cuida, para que você colocando outros no caminho, de fato você foi chamado para isso, foi imposta a mão por você foi consagrado, o seu ministério dá certo, você coloca pessoas no caminho. Agora cuide para que no fim você mesmo não esteja fora. Então, eu lembro o saudoso pastor Van Dyck, o pai lá da 409 Sul, eu sempre me lembro dessa frase, ele diz assim, Deus é tão bom que qualquer pessoa pode entrar no céu, até um pastor, basta ser crente. Ele pode ser que tem gente que pode até exercer ministério e ter resultado, e alguns vão dizer, Senhor, no teu nome eu expulsei o demônio, expulsou mesmo. No teu nome mandei o paralítico andar e ele andou de verdade. No teu nome falei língua e realmente essas coisas aconteceram, só que o Senhor diz, mas eu não conheço vocês. Então, cuidado com isso aqui. Mas só que Paulo, aqui é a hora, né? Paulo não teoriza sobre predestinação. Ele não teoriza. Eu não vou nem teorizar com você, porque o que Paulo faz? Capítulos 9, 10 e 11, que é o que a gente vai entrar daqui para frente. Esse texto aqui, ó. Como é que Deus faz isso aqui? Deus conhece de antemão. Antes. Deus predestina, agora inclusive aqui, irmão, predestina para ser conforme a imagem do Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, um corpo governante. Jesus te predestinou para fazer parte do corpo governante. E os que predestinou, chamou. E chamou, justificou. Também glorificou. Então, deixa eu te dizer, Paulo não teoriza. Capítulos 9, 10 e 11, Paulo vai demonstrar na história de Israel, na história de Jacó e Esaú, na história de Moisés e Faraó, e daí por diante. Ele vai demonstrar historicamente o que é conhecer de antemão, o que é predestinar, o que é chamar, como Deus justifica e como Deus glorifica. Então eu vou ficar aqui com você com essa palavra, não vamos teorizar, porque Paulo não teorizou, vai mostrar como é que isso funciona, ok? Então vamos chegar lá. Agora aqui terminando, irmão. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui, irmão, não está dizendo que ninguém vai se levantar contra nós, não. Quem será contra nós? Muitos. E muitos, e muitos. No Brasil mesmo agora, estamos vendo aí tudo se organizando para ser contra nós. O que ele está dizendo é que ninguém é capaz de nos derrotar. Agora, oposição, perseguição, tortura, morte, confisco de bens, trancar seu YouTube. Então, quem será contra? Ninguém é capaz de levanta e é muito. E olha, lá em Daniel tem uns textos que diz que de vez em quando Deus deixa o seu povo sofrer aparentemente históricas derrotas. Muito bem. Então, quem será contra nós quer dizer aqui. Por quê? Aquele que não poupou o seu próprio filho, isso aqui é um argumento que chama do maior para o menor. Quem não te negou uma coisa grande, vai te negar uma coisa pequena? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Muita gente, inclusive o diabo. Acusa. Nós estamos sendo acusados. Uma série de coisas, né? Então acusa. Mas é a mesma coisa. Quem é que vence a causa? A ideia aqui, irmãos, é jurídica. É Deus quem justifica. Quer dizer, lá no julgamento da acusação, lá no julgamento da acusação, Deus vai te dar graça e vitória. Mas não quer dizer que ninguém vai te acusar, não. Inclusive, acusar com calúnia, que é difamação. E daí vai. Então não está dizendo que nós estamos isentos, está dizendo que Deus é por nós. Ele é juiz, ele é por nós, mas que tem. Outro aqui. Foi Cristo quem morreu e intercede. Irmão, nós temos intercedendo por nós. Veja que interessante aqui. No nosso atual estado os nossos sofrimentos atuais, né, comparado aqui com o nosso anseio de se tornar pleno, né? Hoje entra a palavra filho de Deus pleno, com pleno tempo, disposição e capacidade para ser agente a serviço do reino de Deus. Espera um pouquinho, deseja a volta de Jesus para você ser glorificado. Então, glorificado significa ser revestido da autoridade que Deus, por decreto, te deu como filho, né? Então aqui vai, muito bem. Vamos ver aqui, acho que eu me perdi, muito bem. Quem os condenará? Então, aqui, irmãos, o Espírito Santo intercede, o Espírito intercede por nós. Dentro de nós sai um gemido que é a expressão da vontade de Deus. E aqui, no capítulo 9, também Jesus intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora veja quanta coisa. Todas essas coisas aqui, ó, Paulo está dizendo que nós estamos sujeitos a sofrer. Não estamos isentos. Porém, não pode nos separar. Então ele diz aqui, ó, tribulação,
Não é o que nós estamos passando agora, irmão, na Covid? Tribulação. Como uma forma de estabelecer esse controle religioso, controle da liberdade de expressão. E essa coisa, nós estamos passando por isso. Estamos entrando nesse processo. Aí seremos cada vez mais controlados e cortadas como evangélicos, como cristãos, vamos dizer. Então, aquela tribulação, angústia, né? Perseguição, é que nós já estamos aqui no processo de perseguição. Aí, irmão, vem aqui, ó. Fome e nudez quer dizer pobreza. Pobreza, passar fome e não ter nem roupa para vestir. Estamos sujeitos, na época da perseguição imperial romana, eles confiscavam os bens dos cristãos. Então, não sabemos o que vem por aí, né? Perigo, espada. Espada aqui, irmão, quer dizer, você sabe o que, né? Pena. Se não for pena de morte, porque no Brasil ainda não tem, quando tiver vai morrer crente demais. Mas tem outras penas, as penas máximas. Espada aqui quer dizer pena máxima que o seu país lhe permite, estamos sujeitos, né? Aí diz, como está escrito, aqui ele cita o Salmo 44, para você entender, irmão. Salmo 44, versículo 22, ó, que esses textos aqui não são exatamente coisas que o povo de Deus nunca passou. Paulo aqui está citando o Salmo 44. Olha lá. 500, 700, 900 anos antes da igreja. Já o povo de Deus passava por isso aí. Então, o povo de Deus sempre foi perseguido. Eu vi só um momento aqui, um artigo, não sei se eu vou traduzir ele e repartir, onde diz assim, que você tem que estar pronto para ser perseguido. Não desejando, não é que está, deixa eu fechar isso que está me incomodando, não que você está desejando, e nem que naturalmente você vai perseguir, mas muitas vezes, sabe por que você não está sendo perseguido ainda? Porque você não está dando a cara para o evangelho. Isso que eu quis dizer. Eu vou ver se eu faço aí. Ah, irmão, perseguição, graças a Deus que aqui não tem. Claro que não tem. É um crente que não defende. Está tudo bem. Estão aprovando aí a lei da mordaça religiosa, está calado. Estão aprovando a lei do aborto na França até 9 meses, está calado. Mudar o termo pedofilia para atração por menores, está calado. Esse crente não vai ser perseguido nunca mesmo, não. Nunca. Nunca. Agora, abre o bico, a Bíblia diz, denuncia as obras das trevas que você vai ver. Entendeu? O crente zipa na boca, ele não vai ser perseguido nunca. Mas por que os apóstolos foram presos e apedrejados? Porque eles diziam, temos que falar, como posso não falar de que tenho visto e ouvido e presenciado Jesus? Como posso ficar calado? E mandar eles embora. E se vocês mandarem embora, o João Bunyan, escritor do livro Peregrino, na prisão, a família, os filhos, porque ele era pregador. O crime do João Bunyan é ser pregador para o povo, da língua do povo. Aí disseram para ele, olha, rapaz, sua família, seus filhos, renuncia isso tudo que a gente liberta. Ele diz, vocês me tirando daqui, eu vou para a primeira praça pregar o evangelho. Então, irmãos, a perseguição, não tem perseguição, não tem para alguns. Não tem para alguns, que desse jeito aí ninguém vai perseguir nunca mesmo, não. É interessante ver isso aqui. Tá. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que... Então, irmãos, somos mais que vencedores não significa que não sofreremos todas aquelas coisas. Aí ele vem dizer aqui, ó, nem morte nem vida. Por que, irmãos, que a morte não separa? E nem a vida. Porque a vida, no momento, aqui, ó, a vida no momento, deixa eu te mostrar, ela é de
Sofrimentos atuais. Os sofrimentos atuais é aqui a vida. A vida, nem a morte, né? A morte aqui não é morte por velhice, nem morte por doença, não. É morte por causa do Evangelho. Nem anjos e nem demônios. Algumas Bíblias dizem potestades, autoridades celestiais, mas quer dizer seres celestiais. Nem o diabo e nem ninguém. Nem o presente, irmão, o presente. O presente está sendo ameaçador. E o presente já está derrubando pessoas que já saíram da fé, já morreram espiritualmente, não querem saber dessa coisa. O presente está separando do amor de Cristo. E diz aqui, mas os outros estão preocupados com o futuro. Oh, meu Deus, que futuro... E é verdade, né? Que futuro sombrio que está sobre a humanidade. A perspectiva, irmão, de mortes. Aqui mesmo eu estava conversando com pessoas, de pessoas que deixaram de ir ao hospital com medo de lá se contaminar e vão morrer porque não foram para o hospital se tratar. É muito grande, não é? A fome que virá. O futuro é drástico. O futuro nosso aqui, das nações e da humanidade, até porque, bom, teoria da conspiração, não sei, que se for preciso para manter esse controle, soltar outros vírus, vai aparecer. Ah, não, se não tiver vírus não tem como controlar, solta, mas não. Né? Vai lá. Bom, qualquer poderes, nem altura nem profundidade, quer dizer universo, nem as coisas mais altas lá do universo, nem as coisas mais baixas, quer dizer, nada nesta criação, é a ideia aqui, né? Serão capazes de nos separar do amor de Deus. Aqui fala de dois amores, o amor de Deus, aqui fala o amor de Cristo, o amor de Cristo e o amor de Deus. Muito bem, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu estourei o meu horário, mas eu queria fazer esse resumão aqui. E agora, irmãos, 9, 10 e 11, eu não sei quanto tempo a gente vai passar nisso. Como é que Deus conhece, predestina, chama, justifica e glorifica sem teorias, na história. É o que a gente pretende ver na sequência. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Se possível, estaremos aqui no próximo domingo. Quero orar com você. Santo Deus e bendito Pai, aleluias, chegamos ao final, Senhor, de mais esta escola bíblica dominical, mais essa porção da Tua Palavra, pela qual eu peço que seja edificante, Senhor, na vida de cada um desses que participam, e que, enfim, que o Teu nome seja glorificado, e que venha a Tua glória sobre nós, Senhor. Venha a Tua glória, autoridade celestial, poder espiritual, direitos no mundo espiritual. O Senhor diz que nos daria autoridade para pisar toda a força do inimigo. Dá-nos autoridade, Senhor, porque o inimigo é grande. Nos sentimos como Davi enfrentando Golias. Os nossos recursos financeiros, humanos, tecnológicos, etc., são praticamente nada diante do poderio, ó Deus, desses que são totalmente contra nós aqui. Porém, maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.